Bom dia, nós vamos resolver a questão. O membro B está sujeito a uma força compressiva de 4 kN. Se A e B são feitos de madeira e têm uma espessura de 10 mm, calcule a menor dimensão de H para que a tensão média desse cisalhamento não exceda a tensão de cisalhamento admissível, de 2,1 MPa. Bom, primeiramente vamos analisar aqui a figura. Nós temos uma estrutura que tem um membro aqui inclinado, que está transmitindo força a um outro membro que está apoiado numa parede. Esse membro está parafusado nessa parede. O membro parafusado na parede está sendo identificado com a letra A e o membro inclinado está sendo identificado com a letra B. É necessário que a gente calcule a dimensão H, que é essa dimensão aqui, de tal maneira que essa estrutura não falhe devido a tensões de cisalhamento. E no caso, essa força inclinada aqui, ela pode ser decomposta em duas componentes, uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente horizontal vai empurrar a estrutura A contra a parede, a componente horizontal da força de 4 kN. Então, ela não vai causar tensões de cisalhamento. Mas a componente vertical dessa força, sim, porque ela vai empurrar para baixo a estrutura A. E vai ser exatamente a área que está associada com essa dimensão H que vai resistir a essa tensão de cisalhamento. Para entender melhor ainda essa situação, a gente vai fazer um desenho auxiliar. Pronto, então aqui nós temos o desenho auxiliar. É dito no problema que essa estrutura aqui tem 10 mm de largura. Então o que a gente fez aqui nesse desenho foi desenhar essa parte da estrutura que contém a dimensão H e essa pontinha aqui que está apoiada na estrutura B e desenhamos ela em perspectiva. Está aqui a largura de 10 mm, que está no plano perpendicular à figura, e nós temos aqui a dimensão H, que está repetida aqui na figura. Essa área em vermelho, ela está no interior aqui da estrutura A, e vai ser ela que vai resistir às tensões desse cisalhamento. E a força de 4 kN, se a gente chamar essa força de P, ela vai ter uma componente vertical, PY, e uma componente horizontal, PX. A componente vertical, que é a componente PY, que é a componente que a gente se referiu agora há pouco, que vai causar a tensão de cisalhamento nessa área. Então, vai ser essa situação que a gente vai ter que se deparar daqui a pouquinho. E a gente tem essa força de 4 kN que está inclinada. Nós temos aqui esse triângulo retângulo que informa para a gente quais são as dimensões que a gente deve usar para calcular as componentes horizontal e vertical. Então vamos fazer isso. E para isso a gente vai precisar novamente de uma outra figura. Então essa figura é exatamente a figura desse triângulo retângulo. Então veja só, para a gente usar essas dimensões para calcular as dimensões do triângulo retângulo, para calcular as componentes horizontal e vertical, a gente tem que verificar que se a gente chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo do triângulo retângulo também vai ser igual a θ. E a componente vertical, ela está adjacente a esse ângulo θ. Então, se ela está adjacente, a gente vai usar o cosseno de θ para calcular ela. Então, nesse caso aqui, vamos já colocar as equações que vão ser usadas na solução desse problema. Então, a primeira equação é a equação do cálculo da tensão de cisalhamento. Então, a gente tem a tensão de cisalhamento, que vai ser igual a força PY, dividido pela área, que vai ser a área desse retângulo. Então, é H vezes 10 mm. Vamos colocar esses 10 mm em metros já. 10 vezes 10 é menos 3. Então, essa é a equação da tensão. A tensão que nós vamos usar como referência vai ser a tensão admissível. Ou seja, a gente vai calcular esse H para que o resultado dessa tensão seja exatamente a tensão admissível. Então, vamos analisar o que a gente tem e o que a gente não tem com a informação dessa equação. Nós temos o PY, não temos o PY ainda, mas a gente vai calcular ele através do processo de decomposição dessa força de 4 kN.
não temos o H, a gente precisa calcular o H, e nós temos a tensão admissível. Então, se a gente calcular o PY, a gente consegue resolver esse problema. Vamos, então, escrever a equação para o cálculo do PY. Como a gente falou agora há pouco, o PY é a componente vertical dessa força P, que vale 4 kN. Então, a gente pode escrever PY. Se a gente usar esse ângulo θ que a gente desenhou aqui, a força PY está adjacente ao ângulo θ. Então, ela vai ser igual a P vezes o cosseno de θ. E o cosseno de θ, se a gente olha esse triângulo aqui, ele é igual ao cateto adjacente, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é 3. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente faz P é igual ao cateto adjacente, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 13. Então, com isso, a gente analisa agora que a gente possui a força P. Então, a gente pode calcular o PY e a gente fica com apenas uma incógnita nessa equação da tensão. Então, a gente pode calcular o valor dessa incógnita H através dessa equação. Vamos, então, começar a fazer os cálculos. Então, primeiramente, a gente pode isolar logo essa variável H aqui, nessa equação da tensão. Então, a gente vai passar o H para o lado esquerdo do sinal de igual e a tensão admissível para o lado direito. Então, vamos ficar com H, que é igual a PY. No PY, a gente pode logo substituir o valor P vezes 5 sobre 13, dividido por tensão admissível, que nós passamos para esse lado, vezes 10 milímetros, que é 10 vezes 10 a menos 3 metros. E agora a gente pode fazer as substituições dos valores numéricos. Vamos fazer isso aqui ao lado. Então, a força P é 4 kN. Vamos colocar tudo para SI. 4.000 newtons vezes 5 sobre 13, dividido pela tensão admissível, que é 2,1 megapascal, ou seja, 2,1 vezes 10 a sexta pascal, vezes 10 vezes 10 a menos 3, que são os 10 milímetros. E quando você faz esse cálculo, usando sua calculadora científica, você obtém aproximadamente o valor de 0,0732. Como a gente colocou todas as unidades para o SI, esse resultado é em metros. Se você quiser, você pode expressar isso aqui em centímetros também. Vai ficar 7,32 centímetros. Então, essa é a dimensão dessa quantidade H, é o valor dessa dimensão H, para que a estrutura não falhe por uma tensão de estranhamento. Esse é o valor mínimo que o H tem que ter. Se o H for menor do que esse valor, a estrutura vai ficar sujeita a tensões de cisalhamento que vão levar a um valor maior do que a tensão admissível. Se o H for maior, não tem nenhum problema, porque as tensões vão ser ainda menores do que a tensão admissível. Então, é isso. Desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!